Olá, queridos alunos, sou a professora Riviane e a nossa aula de hoje será sobre misturas. Para compreendermos misturas, é necessário conceituarmos substâncias. Então, as substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades físicas bem definidas, determinadas e praticamente constantes, ou seja, são formadas por um único tipo de componente, átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. Temos alguns exemplos de substâncias: a água, o sal, o álcool, os gases atmosféricos, como o gás carbônico, o gás oxigênio e assim por diante. Então, as substâncias é importante, que nós conheçamos para que possamos entender o que são as misturas. Então, as misturas, o que significa, Quando temos junção de duas ou mais substâncias, nós temos uma mistura. Para compreendermos as misturas, também é necessário estudarmos alguns termos, como os estados físicos das substâncias e a solubilidade. No caso dos estados físicos, as substâncias elas podem se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. E em relação à solubilidade, o que quer dizer isso? A capacidade que a substância tem de ser dissolvida por outras substâncias, por líquidos. No caso da solubilidade, nós vamos ter dois termos, o soluto e o solvente. O soluto é a substância que tende a ser dissolvida, e o solvente é a substância que vai dissolver o soluto, tá certo? Então, a gente vai entender. Por exemplo, na água e o açúcar. O açúcar é uma substância que se dissolve na água. Então, o açúcar é o soluto e a água é o solvente. E no caso, eles vão formar uma solução, que nós vamos ver mais na frente, que significa mistura homogênea. As misturas, elas podem apresentar uma fase ou várias fases. O que significa, então, fase? A fase é o aspecto visual da mistura, é o que eu consigo observar por meio da minha visão, que eu consigo ver de aspecto naquela mistura. E o que é o componente? O componente é cada substância encontrada na mistura, ou seja, são as substâncias que estão sendo misturadas e dando aquele aspecto naquela mistura. As misturas elas podem se classificar em monofásico, bifásico, trifásico ou polifásico, vai depender da quantidade de fases. Monofásico é quando visualiza uma única substância, que chamamos de uma única fase. Bifásico, quando tem duas substâncias que não se misturam, nós conseguimos ver duas fases. Polifásico apresenta várias substâncias visualizadas. Então, temos aqui 3 exemplos. Mistura bifásica são duas fases, ou seja, eu consigo observar duas substâncias nessa primeira mistura. Na segunda mistura já tem 3 fases, eu consigo observar 3 substâncias diferentes. E na polifásica eu vou ter aqui 4 fases, ou seja, eu consigo observar 4 substâncias nessa mistura. E as misturas elas podem ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando ela apresenta uma única fase. As substâncias se misturam totalmente e uma fica escondida, Ou seja, a gente só consegue observar apenas uma das substâncias. Mistura heterogênea quando apresenta 2, 3, 4 ou mais fases, como já foi dito anteriormente. Exemplo: a água mais açúcar dissolvido, aspecto visual contínuo, uma única fase. Segundo exemplo, óleo mais a água, aspecto visual descontínuo, duas fases. Água gaseificada, aspecto visual descontínuo, duas fases. Por que duas fases? Porque a gente consegue observar os pontinhos dos gases dentro da água, tá certo? Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês, por meio de um vídeo, uma pequena representação dos tipos de misturas que nós estamos estudando. Sabemos que são dois tipos, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, a gente vai identificar quais são as principais diferenças e características nessas misturas. Para a primeira demonstração,
eu vou utilizar a água, vou adicionar aqui no meu recipiente, vou precisar da água e vou adicionar um pouco de sal, né? O nosso sal de cozinha que temos no nosso cotidiano. Após, vou estar mexendo. Para quê? Para que esse sal ele possa ser dissolvido pela água. O sal é chamado de soluto, a água é dissolvente, e com o passar do tempo, após mexer, esse sal ele vai desaparecer, ele vai se dissolver. Então, o que é que nós podemos observar? Que temos dois componentes, a água e o sal, mas que a mistura aqui organizada ficou o quê? Uma mistura homogênea, ou também chamada de solução. E o que caracteriza uma mistura homogênea? A mistura homogênea ela pode ter duas ou mais substâncias, mas o aspecto visual é apenas um. Eu só consigo observar uma fase, tá certo? Então aqui eu não consigo identificar onde ficou a água e onde ficou o sal. Eles são totalmente miscíveis, eles se misturaram, tá certo? Então aqui eu tenho uma mistura homogênea. Professora, e eu posso transformar essa mistura homogênea em heterogênea? Posso, mas a partir de quê? A partir da adição, né? Eu vou adicionar a essa mistura aqui outros componentes. Então, eu posso sim ter uma mistura heterogênea, tá certo? E eu trouxe para representar a mistura heterogênea, uma mistura também realizada por dois componentes, que é a água e o óleo, também muito do nosso dia a dia. Quando eu misturo a água com o óleo, o que eu vou observar no recipiente? Que a água fica na parte de baixo, né? Ela vai ficar na parte de baixo e o óleo na parte de cima, ele vai ficar submerso. E por que isso acontece? Porque eles são imiscíveis, eles não se misturam totalmente. Então, aqui eu tenho duas fases. Se eu tenho duas fases, logo a característica aqui é de mistura heterogênea. Tenho dois componentes, duas fases, mistura heterogênea. Bem, e voltando à ideia de transformar uma mistura homogênea em heterogênea, nós formamos aqui a mistura homogênea água e sal, mas ela pode passar a se transformar em heterogênea? Pode, a partir do momento que eu for adicionando mais substâncias. Um exemplo, será que se eu adicionar gelo nessa mistura aqui, ela vai deixar de ser homogênea e se transformar em heterogênea? Vamos observar. Vou acrescentar aqui 2 cubos de gelo, tá certo? Quando eu acrescento 2 cubos de gelo, eu só consigo ter um aspecto visual? Não, eu já consigo observar duas fases, a parte da água líquida e a parte da água sólida, o gelo. Então, aqui eu vou ter duas substâncias e duas fases. Professora, duas substâncias só? Sim, a água e o sal. E o gelo? O gelo não é uma substância? O gelo é a mesma substância água. A única diferença é que está em um outro estado. O estado sólido e tem a do estado líquido, mas eu vou contar apenas como uma substância. Então, aqui é uma mistura heterogênea com duas substâncias e duas fases. Tudo bem? Então, eu aguardo a atividade de vocês, espero que tenham compreendido. Forte abraço e até a próxima aula.